Olá, bem-vindo ao Papo Marcado. Hoje o nosso Papo Marcado é muito especial. Nós vamos falar sobre carreira e gratidão. Eu tô com esse casal lindo aqui, gente. Doutora Thalita e doutor Joaí. Bem-vindos. Obrigado. Boa tarde, obrigada. Doutora Thalita, ela é médica neurologista. Doutor Joaí é médico da família e especialista em saúde mental. Nós vamos começar falando um pouquinho de quem são vocês, né? Vamos começar pela doutora Thalita. Eu sou esposa do Joaí. Isso aí, coisa boa. Sou esposa do Joaí, mãe da Júlia e do João. Vou falar do meu nome. Meu nome fala de mim, né? Verdade. Meu nome é um nome bíblico, que minha avó que escolheu. E na Bíblia é de uma menina que voltou à vida por um milagre de Jesus, né? Eu tenho essa frase tatuada, que é menina, levanta e anda. E essa frase faz sentido para minha vida. De eu lembrar, eu sou essa pessoa que bora, vão andar, vão levantar, passou e bola pra frente. E vão tocar a vida. Que lindo. Você, meu. Quem é Joaí? Joaí é um cara realmente engraçado, porém que tem uma visão que às vezes as pessoas não entendem o quanto eu tenho de visão. Acho que eu vivo muito agora, mas eu penso muito. Thalita, sou esposa da Thalita, pai de João, pai de Júlia. Sou eu. Vocês têm uma história linda com a carreira de vocês, né? E foi através dessa história na revista que a gente conheceu um pouquinho da essência e a gente pensou assim, não, a gente precisa conversar sobre isso. Porque a gente, inclusive estávamos conversando antes, a gente precisa dessas referências, né? Então eu queria que vocês contassem um pouquinho de como que vocês chegaram a realmente entender o propósito da vida de vocês na carreira. Como que vocês chegaram a escolher a medicina? Começar pela Thalita. Vamos lá, então. Que eu sei que você tem outra graduação, né? Não, eu sou a filha rebelde. Você a tentou ovelha negra sair. da família. A única menina, né? Então tinha que fazer diferente. E aí meu pai me deu essa liberdade de escolher. Não, vou fazer diferente com ela, vou deixar ela escolher e tudo. E aí, na época, quando eu fui fazer vestibular a primeira vez, eu fiz vestibular para moda, para artes plásticas Olha só. e para serviço social. Não pensava em medicina. Não, eu tinha certeza. Eu queria ser designer de moda. Eu tinha certeza que eu não faria medicina. Isso eu tinha certeza absoluta na minha vida. Eu não quero medicina de forma alguma. E aí fui fazer serviço social, que coincidiu com o momento da minha conversão dentro da igreja. Então eu fui fazer serviço social. E foi extremamente importante para a minha vida profissional e para minha vida pessoal. Foi o meu momento, foi um momento meu com Deus ali que eu precisei passar por isso. E nunca quis. Terminei minha graduação, concursada em Colatina, trabalhava como assistente social. E aí Deus tem seus propósitos que a gente não entende, né? Meu pai tinha um consultório na Rua Santa Maria, era um consultório antigo. Na época meu irmão estava vindo trabalhar, voltando da residência, e não cabia mais naquele espaço, né? Aí meu pai virou para minha mãe e falou assim: eu saio daqui, mas eu quero um consultório na tal rua. Aí a mãe falou assim: como que eu vou arrumar um consultório nessa rua, se essa rua é uma rua domiciliar, que eram as casas da Vale, ali na rua que é a clínica hoje, né? Eu só saio daqui se for pra lá. Gente. A mãe, mamãe, tá bom, então vou atrás, vou lá. E aí foi, estacionou o carro e foi bater de porta em porta. O cachorro correu atrás dela. Ela conta aí. O cachorro correu atrás dela. Aí tinha uma senhora na porta. Ela falou: moça, você sabe de alguma casa aqui pra alugar? A mulher falou assim: sei, essa daqui. Eu tô saindo da casa, vai alugar. Eu não avisei a dona não, a dona mora aqui em cima. Ô, dona Dalma, eu tô avisando que eu vou sair, ela quer alugar a casa. Era a Dalma. Era a minha sogra. Gente. Era a mãe dele. E aí meu pai alugou ali e foi construir a clínica ali, né?
E as nossas famílias, a gente sempre teve uma vida paralela, Na verdade, sem se conhecer. Eu sempre É mesmo? convivi do lado da Thalita sem saber. Sem conhecer. Em cima, né? Conhecer a Thalita. Não, Antes disso. A minha melhor amiga, assim, de época de igreja, de tudo, até hoje, é a prima dele. Nossa, Só que eu nunca tinha visto. Mas E eu ela nunca tinha se tinha. Não, a encontrado. gente nunca tinha se encontrado. Que legal. Aí, o papai brinca que fala assim: tava passando com uma dor de cotovelo muito forte, tudo, ele brinca, ele fala assim: minha filha, olha pra cima que Deus vai te abençoar. Ele falou assim: minha filha, mas não era pra cima da clínica, era pra Deus. E aí a gente se conheceu. E desse nosso encontro, eu descobri, ele era técnico de radiologia e fazia faculdade de biomedicina em Santa Teresa. E ele falou comigo que o sonho da vida dele era fazer medicina. E falou como uma coisa muito distante. Eu falei assim, não, cara, se o seu sonho é fazer medicina, para e vai fazer medicina. Porque eu vim de uma família de médicos e que sempre estimulou isso. Tipo assim, meu pai, apesar de ser médico, mas na época dos meus irmãos, passou aperto para pagar a faculdade dos dois fora. Mas sempre se dedicou a isso. Eu falei assim, não, então para e vai fazer medicina. E aí, como incentivo a ele, ele trancou a faculdade, né? E foi fazer cursinho. A gente foi juntos trancar a faculdade. Foi. Que legal. Foi uma decisão muito difícil, né? Assim, porque pra mim era como se eu retrocedesse tudo e aí voltasse do zero pra voltar a um sonho já antigo, né? E aí eu lembro que eu falava pra ela assim, você precisa fazer também, porque a gente precisa se ajudar. Porque se a gente faz junto, a gente se ajuda, então você sai do serviço social e a gente precisa ir junto. Porque senão ia ser um desencontro, né? Sim. E vocês namoravam nessa época? A gente namorava, a gente começou a namorar. E aí eu fui estudar com ele no pré-vestibular. Ele foi fazer pré-vestibular, aí eu saía do trabalho, enquanto o papai terminava o atendimento, eu subia e a gente ficava estudando. Mas eu não tinha intenção nenhuma de fazer vestibular, de fazer prova, nada disso. Eu nem falei com os meus pais que eu estava estudando para fazer medicina. Eu lembro de um momento que eu falei com ela assim, ó, lá na instituição que eu vou fazer prova, tem como você fazer a prova, faz sua inscrição aí só para você fazer comigo a prova. Só pra estar junto, né? E ela foi fazer. Aí eu fui fazer. Aí eu passei. Gente. Como pode? O que é? Aí eu passei. Aí eu cheguei pro meu pai e falei, né? Pai, eu passei. E aí? E você passou também, né? Eu fui Não. passar bem depois. É mesmo? Não passei ao mesmo tempo que ela. Gente, E aí, o propósito. Mas hoje a gente olhando, a gente viu que Deus desenhou isso. Sim. Entendeu? Que coisa linda. Porque quando eu tentei, foi um momento muito difícil para mim. Muito. Porque eu vim de uma família que não tinha essa estrutura. Então não tem nenhum médico na minha família. E são 5 irmãos. Então eram dividido para 5, né? Então assim, quando eu tinha esse sonho e eu fui morar fora, fazer radiologia, e aí para mim falou assim, não, tá ok, tô tranquilo agora, vai ser tranquilo. Só que quando eu fui tentar a medicina, e aí com a ajuda da Thalita, que a Thalita fazia um curso de neuropsicologia em São Paulo. Uma especialização. E aí eu comecei a ver as minhas limitações, né? Tenho dificuldade de aprender isso, porque eu não tinha base disso. Eu não tive uma base. Não estudantil, mas de saber que existe vestibular, que tem que fazer, sabe? E aí ela passou primeiro. E eu já trabalhava, então eu pensava assim, gente, eu vou casar como com essa menina se eu não tenho, se eu vou ter que largar meus empregos para casar com ela, né? E eu trabalhava numa faculdade aqui em Colatina, já dando aula. Trabalhava como professor do curso técnico, né? Dava aula lá. Trabalhava em 2 hospitais, na verdade quase 3 hospitais em Colatina. Então eu não tinha tempo. E nos plantões que eu estudava. Então eu tinha uma dificuldade, primeiro, de absorver isso e de ter tempo para estudar. E você ainda fazia pré-vestibular? E eu ainda fazia pré-vestibular. Pra medicina. Para medicina, toda manhã. Nossa. Então eu não tinha sossego mesmo. Era o que Deus tinha desenhado, né? E aí você começou e depois Joaí... Comecei a fazer medicina e ele ficou no pré-vestibular, trabalhando nesse ritmo aí. Aí,
quando eu estava no segundo ano de medicina, não foi? Que aí a gente, e agora, assim, vai esperar, né? Aí ele falou assim, vamos casar. Não, ele chegou lá em casa querendo medir a área lá para fazer a reforma, que não sei o que. Eu falei assim, não, você não vai medir nada. Você não pediu em casamento, como assim? Você vai... Não, então tá, então eu vou lá. Aí ele foi e falou assim, o quê? Eu vou lá pedir seu pai para eu casar com você, então. Como assim, menina? E vai eu rindo. Cheguei lá e falei, meu sogro, eu queria casar com a Thalita. Ela... Queria pedir pra casar. Pedir a mão da Thalita em casamento. Pedir a mão da Thalita em casamento. Aí ele virou e falou assim, ué, por que você tá perguntando pra mim? Você não vai casar comigo, né? A minha mão que você quer? Pergunta pra ela. E eu na escada, rindo. Aí a gente casou no segundo ano de medicina e a gente foi morar na casa dos meus pais. Porque eu estudava e ele trabalhava muito e tinha que estudar também. Aí na época, e foram 5 anos nesse ritmo. Eu fazendo medicina e ele dando plantão em 2 hospitais, dando aula no curso técnico e fazendo pré-vestibular. Foram anos assim de provação de Deus. E hoje eu agradeço. Tremendo. Não, com certeza. Hoje a gente tem um amadurecimento que a gente tem pessoal e de relacionamento. Devido foi por causa disso. Preparou vocês, né? A porta da casa lá que a gente morava tem a marca até hoje do Durex, que era a pontuação do Enem que ele precisava fazer para conseguir passar. Meu Deus. A gente colocava e falava assim, não, a gente vai orar, porque você vai conseguir. Aí no meu último ano de faculdade, tinha que ir para outra cidade. Eu fui para outra cidade. E aí tinha um vestibular para fazer no Rio de Janeiro. Ele nunca tinha feito vestibular no Rio de Janeiro. Porque na verdade a gente estava tendenciado, a gente não pode separar, né? Vocês queriam e a gente queria fazer em Minas, Exatamente. porque eu queria fazer residência em Belo Horizonte. Então vestibular, a faculdade está abrindo agora no Rio de Janeiro, que não sei o quê. Vocês querem saber uma coisa? Vai, faz. Na princípio ela não aceitou. Foi bem assim, não. Mas ela falou. Não, foi um vai, faz, mas tipo assim, não querendo vai, isso. Não, né? Não quando tô assim querendo passa, tá? isso. Quando é assim passa, não é? Tipo assim, não vai não. Aí passou. Não, mas você acha que foi fácil? Não, fiquei em último. Sério? Não, ficou em último. Não, ficou em último. Ficou em último. Você teve que ir lá recorrer uma nota. Nada é fácil pra mim. Não, nada é fácil. É na força do... Gente. E aí ele foi pra lá. Aí nós ficamos 1 ano, eu nessa outra cidade e ele lá. Eu fui fazer residência. O aperto que eu não passei tentando vestibular, eu passei no primeiro ano de residência. Porque foi uma loucura. Porque eu tentei só no Rio. Ele estava no Rio, eu não tinha outro lugar para tentar. Não existia essa possibilidade de eu tentar em outro lugar. Vai para Belo Horizonte, que é um lugar que você quer, que não sei o quê. Não existe essa possibilidade. É minha família. E aí eu fui. Eu fui chamada na última vaga, no último dia. Ele foi, eu passei uma procuração. A gente fez uma procuração, onde eu ia num hospital tentar pegar a vaga dela e ela ia para outro hospital. E aí... Sério? Porque era o último dia. E aí eu fui chamada num hospital que eu nem sabia onde que era, que prova que eu estava fazendo. Eu não sabia, não conhecia. A gente estava muito perdido no Rio, Tava totalmente perdido. Isso, olha só. Aí eu passei na residência. O hospital era do lado de casa, praticamente. Do lado, eu ia a pé. Gente. Ele ia a pé para a faculdade, eu ia a pé para o hospital. Gente, olha que coisa maravilhosa. E vocês conseguiram ficar juntos? Aí ficamos juntos. 3 anos. 3 anos. E aí, ficou 1 ano, como foi nada isso, é fácil, 3 anos. Thalita me engravida no último ano de faculdade. Eu ia De perguntar residência e eu de faculdade. No último ano de residência. E no último ano de faculdade eu engravidei. Meu eu Deus. queria fazer um R4 ainda. E aí eu engravidei. Aí mesmo assim, a gente ainda programou de, não, vamos continuar no Rio, vamos ganhar no Rio, que não sei o quê, vamos montar o quarto aqui no Rio, tudo. Aí a gente encomendou um móvel, o homem sumiu, o marceneiro sumiu. Não, depois ele devolveu. Mas ele sumiu e aquilo eu fiquei agoniada. Como que esse homem some, que não sei o quê. Nada estava dando certo. Aí a mamãe foi lá visitar a gente.
Eu com barrigão já. Nossa. Minha filha, pelo amor de Deus. Vambora, né? Vambora. E aquilo eu ficava, eu não queria dar o braço a torcer, né? Claro. Eu não queria dar o braço a torcer. A gente sempre fala que a gente não volta, né? Não queria dar o braço a torcer. Não, que isso? Não. Aí eu conversei, eu lembro que a gente conversou muito, que... Ai, foi tão difícil pra mim vir embora. E aí ele falou assim, não, eu prefiro que você fique na casa dos seus pais do que aqui no Rio. Porque eu vou estar estudando e eu não vou estar bem, sabendo que você está sozinha com um neném em casa no Rio de Janeiro. E aí foi a melhor coisa que eu fiz. Foi a melhor coisa. Eu vim embora, fui morar na casa dos meus pais. O pessoal da minha residência me liberou da residência. Era o último mês, né? Me liberou da residência. E aí, porque eu não podia ficar mais tempo, porque senão eu não conseguia voltar, né? Por causa da barriga. Nem ia nascer por causa da barriga. E aí eu caí de paraquedas aqui. Nossa. Voltou. Voltei com... Prestes a ganhar. Eu voltei em dezembro, o João nasceu em fevereiro. E eu ainda fiquei... Um ano, sabe? Um ano, você ficou um ano. O João a história do João nascer também é legal, tá? Aí, Deus sempre abençoou, claro. Mas nada... A gente nunca conseguiu fazer nada muito simples assim, né? Nada é muito fácil. Né? Nada é muito fácil. Parece ser muito fácil, né? Você vê assim, um casal de médicos que não sei o que. Não, nada é muito fácil. Veio a pandemia. Aí, na pandemia, tinha um programa do governo para selecionar estudantes para trabalhar nos hospitais de referência. O Joaí conseguiu ficar no Silvio Avidos. Olha, voltar? Como estudante. Ele conseguiu fazer a internato dele aqui em Colatina, no último ano. Aí ele conseguiu ficar aqui comigo e com o João. Nossa. E o João tinha quanto tempo? Acabou de nascer. Vai nascer. Não, mentira, foi logo ele tinha um no ano. início. Ele tinha um ano. Ele tinha um ano. O primeiro ano ele ficou lá. O mais interessante é que é muita coisa de Deus, né, na nossa vida dele. Quando eu vinha toda semana, porque a Thalia estava sempre em trabalho de parto, sempre dor, muita dor. E aí eu vinha toda semana. E aí um dia, eu tava voltando pro Rio, a minha irmã pegou o carro e foi lá na rodoviária. E aí Thelma falou comigo assim, não, eu comprei minha passagem aqui na internet. Só que eu não tô conseguindo pegar minha passagem. Aí quando eu cheguei no guichê, o moço falou, olha, não tem passagem. Ou seja, não tinha passagem para eu voltar pro Rio. Eu falei, não, moço, eu tenho aqui na internet minha passagem. Não, senhor, não tem passagem, não tem vaga no ônibus. E aí quando eu olho para trás, é minha irmã. Eu vim te avisar que não é para você ir, não. Chorando, aos prantos. Não é para você ir, não é para você ir, não é para você ir. E aí ela sentiu que eu não deveria voltar. E aí eu falei, agora aqui, ó, minha passagem está comprada aqui, o homem não deixou eu entrar. Ela falou, é isso que eu queria, você não vai voltar. E foi exatamente a noite que eu entrei trabalhar. A noite que o João nasceu. Olha só. Cuidado de Deus, né? Porque você ia perder um momento de nascimento. Ai. Aí você voltou, ficou aqui. Eu não sei nem mais o que eu vou perguntar aqui, não, tá? Continua. Thalita, aí você ficou morando aqui? Fiquei morando aqui, eu fiquei de vez aqui, né? E aí coincidiu, assim, Deus faz tudo perfeito, né? Coincidiu com o momento que o meu pai estava se aposentando, né? Então, assim, foi tudo perfeito. Aí eu tive o João, fiquei 3 meses com ele, tudo, né? E aí voltei, entrei no mercado de trabalho. Aí comecei a trabalhar na APAI, desde o começo, e entrei para a clínica, né? Fui trabalhar na clínica, na Unimed, e aí fui me estabilizando devagarzinho, né? Teve toda essa loucura, aí começa a loucura de maternidade e trabalho, né? Por que você escolheu a neurologia? Aí não, mas aí quando você já estava especialista não, aqui. eu já entrei, já era especialista, mas já entrou na faculdade e falou, não, eu já entrei, só entro se for fazer neurologia, pode ser? Falou comigo. Não, já bati a cabeça uma vez, eu não vou bater outra. Chega, eu já vou pra neurologia logo. Não tem essa. Você entendeu, né? Que eu entrei, não foi pra fazer medicina, foi pra fazer neurologia. Você já sabia, né? Tentei relutar muito. Medicina da família é uma coisa que eu gosto demais, porque tem essa questão do social que tem isso comigo, né? Mas, eu falei assim,
Não vou bater cabeça. Eu vou fazer neurologia. E por que você escolheu a saúde medicina da família? Médico de família, né? Então, quando eu voltei pra cá, e tem um episódio muito bacana. Quando eu fazia cursinho, um dia teve uma dinâmica no cursinho. E aí as pessoas falaram assim, o que vocês querem ser? Aí eu fui, levantei e falei, eu quero trabalhar no SUS. Nossa. Aí, aquela risada geral, que normalmente quando eu falo as coisas, todo mundo começa a rir. Como assim, Quem gente? mandou você falar? Todo mundo começou a rir, né? Aí eu falei, não, é porque eu quero atender gente, assim. E eu gosto de gente. Esse relacionamento com gente. Apesar de quem me conhece, eu demoro um pouco pra demonstrar, assim. Demora não. Que eu sou, porque eu sou um pouco Eu nunca percebi isso, já percebeu? Não. E aí, Talvez lá na infância, talvez, na primeira né? infância. Adolescência, talvez, né? Você é meio tímido. e aí, quando eu vim pra cá, pra Colatina, eu pensei assim, gente, eu vou fazer cirurgia, eu vou fazer ortopedia, que era algo que como eu trabalhava com radiologia antes, eu via muito isso, né? E aí eu falei, mas aí eu vou ficar dentro do centro cirúrgico, eu não vou ter gente. Vai ver gente. Eu sei que hoje, né, tem um consultório para isso, né, as pessoas, né, não ficam só em centro cirúrgico. E aí eu fiz a prova para residência, passei e escolhi medicina de família por conta disso mesmo, que é o que eu gosto. E por ser o primeiro médico da família também, lá de casa, então durante a faculdade sempre tinha que ajudar o pai e a mãe. Só a faculdade? É E aí, sempre assim, falar de eu tenho um remédio. filho médico. E aí, medicina da família Ajuda. e é muito gratificante. Porque não é, tem até uns vídeos que eu falo que o salário que eu ganho é o sorriso às vezes. A gratidão, você consegue mudar o seio familiar. A gente estava falando exatamente isso antes. Eu consigo mostrar que existe outra realidade, né, para as pessoas, essa realidade que você está agora é um momento. Não é? Mas tem isso. Então, quando o médico de família, no Brasil, ainda tem os seus percalços aí, né? Mas o médico de família tem esse poder de entrar no seu núcleo. E você não atende só gente, né? Só pessoa. A pessoa não é só uma doença, é onde ela mora, o porquê daquilo ali. Tem todo um contexto. E interessante, Joaí, que você vai muito na contramão, porque os médicos estão numa fase bem glamorizada, né? É aquele médico star, né? A gente tem percebido isso. E aí quando você fala assim, não, eu quero cuidar de gente, eu quero... Porque, tipo, você tá dando um pronto-socorro. Ninguém quer estar ali. Não. Isso demonstra uma essência diferente, porque para você estar ali, você tem que gostar de atender as pessoas e as pessoas mais simples, né? São as pessoas mais simples. Então, assim, é muito legal essa sua escolha do médico da família. E você tem muitas histórias, né? Na medicina de família, eu falo que no meu no finalzinho, né, nos últimos meses de residência, que é onde eu fui por esse braço da saúde mental, né, fiquei em Vitória um período só, vendo depressão e ansiedade, meu TCC foi de depressão e ansiedade, e aí dentro da medicina de família, quando você entra na casa da pessoa, e aí você descobre assim, essa criança ela não é agitada só porque ela é agitada. Ela é agitada porque a mãe dela grita com ela, ou porque o pai dela faz isso, ou porque ela não tem a presença paterna. E aí, para entrar dentro dessa família, que conta essas histórias, né? Que eu tenho muita história, porque você vive a realidade, você se torna amigo. E aí é onde um filho que às vezes não conversava com o pai, começa a me contar as coisas, fala, então vamos programar de levar seu pai lá pra gente conversar com ele. Aí a gente conversa junto. E aí são as histórias que normalmente o Instagram vê aí bastante. E você se torna uma pessoa da família. Exatamente. Né? Porque é uma intimidade. Você ganha pato. Não é ganhar galinha, abóboras. Todo dia tem um presente. Pão caseiro. Eu não ganho essas coisas. São os melhores. Meus pacientes são os melhores. Não ganho. Porque é a forma deles demonstrarem a gratidão. É muito né? legal. E eu gosto de ganhar coisa. Eu gosto. Você vê que tudo que eu ganho eu posto. É verdade. Eu gosto de ganhar manga, eu gosto de ganhar qualquer pão, coisa. qualquer coisa que eu ganho. Fica super feliz. Pato, galinha. Eu tenho uma história de uma galinha que eu ganhei. A primeira vez que eu ganhei a galinha, que eu ganhei um casalzinho de garnizé. E a Thalita ficou com dó de botar eles lá fora. Porque eles eram muito pequenininhos, aqueles garnizé pequenos. Eles iam morrer. Dentro de casa. E aí elas ficaram dentro de casa. Os garnizé subiram Meu pai! Subiu no fogão. Ela virou pra mim, eu tava de plantão, ela virou pra mim e falou assim,
eu preciso que você tire esses animais daqui de cima do meu fogão. Raquel, ele me chega com um casal de garnizé. Meu Jesus. E ele ia fazer 48 horas de plantão. Tipo assim, ele deixou... É isso daí, Depois agora. Uma bebê, um menino de 4 anos e um casal de Nossa. garnizé pra você tomar conta no final de E eles semana. eram bonzinhos quando chegou. Depois tá. eles entraram na gaveta. Eu já tenho medo, eu não atormentaram pego. ela não consegue pegar Pego. o bicho, né? Os bichos transformaram. Mas é legal porque essas histórias são que ficam, né, Joey? E a especialidade em saúde mental, ela veio por consequência. O médico de família em si, ele tem um cunho muito psiquiátrico. Porque para você aprender a abordar as pessoas, conseguir tirar dessas pessoas, seja ela que não consegue falar, seja que tem dificuldade de falar, ou tem a pessoa que fala demais, tem que lidar com humor, pessoas agressivas, pessoas mais humildes, menos difícil se arrancar as coisas, então você tem que tirar toda uma psicologia envolvendo isso. Pra você saber entrar numa casa do rico, uma casa do pobre, uma casa simples, uma casa luxuosa, então você tem que ter isso. Eu acho que esse manuseio assim de lidar com pessoas é o que a psiquiatria que me fez gostar da psiquiatria. Você acaba sendo um pouco de tudo, né? Porque ali, porque vai ouvir, tem que falar alguma coisa. Exatamente. Às vezes eu chego na fala, ó, esse menino não pode ficar sem banho não, hein? Esse menino tá na rua, hein? Aí já vai uma coisa mais passei social, na rua né? tal, você só não pode andar, só tava na feira tal dia. Ai, doutor, você me viu na feira, né? Quem trabalha comigo sabe que é mais ou menos assim. Você tem que mudar ali. Nem que for na cabeça, mas o ambiente, mas você tem que mudar de alguma forma. Você tem que deixar uma semente ali. Isso é legal. E a neurologia, Thalita? Você já fica numa outra ponta, né? Você já fica mais dentro do consultório. Você também atende na APAE, né? Atendo na APAE, no consultório só. E dentro da neurologia, uma coisa que eu fui caminhando, que eu não previa também, era para esse lado infantil, de atender criança, que eu não tive muito essa experiência na residência, né? Você não tem muito isso, assim, no dia a dia. E aí eu fui indo, e eu falei assim, e coincidiu com a minha maternidade. Então foi uma coisa, assim, transformadora. E que eu me apaixonei. Eu tenho prazer em atender minhas crianças, em atender as mães, em conversar com essas famílias, porque a gente tenta desenvolver um pouco esse trabalho. Porque a gente sabe que é toda uma mudança, é toda uma constituição familiar ali que a gente precisa trabalhar, né? Então muitas vezes eu vou atender uma criança, eu paro, mãe, vem cá. Deixa eu conversar com você, deixa eu atender você primeiro. Às vezes a mãe também tá doente, é muito né? interessante isso, que a gente às vezes, eu saio do consultório, né, eu passo lá no consultório e a gente fala, cara, ó, aquela mãezinha assim, a gente compartilha isso, como se fosse algo nosso, né, assim, olha, aquela criança tá assim por conta da mãe ou por conta do pai, a gente compartilha isso. Sim, isso e a gente vê como que é difícil a vida delas, né, e a gente sendo mãe, a nossa já é difícil. Você imagina com um filho atípico. E muitas vezes sem condições, sem recursos, sem suporte, né? É uma sobrecarga muito grande. Então isso me ajudou muito a ser a mãe que eu sou hoje. Então se hoje eu consigo transmitir isso para os meus pacientes e para os meus filhos, é porque os meus próprios pacientes me ensinaram. Isso não é coisa que o livro te ensina, isso não é coisa que a faculdade te ensina, isso é coisa que a vida te ensina. São princípios, experiências que a vida te ensina isso, a como conduzir. Então, vou dar um exemplo hoje. Eu fui atender um pacientezinha a primeira vez e ele parecia que ia quebrar o consultório, assim, mas não, é que ele queria sair e tudo mais e tal. Eu continuei nesse mesmo tom de voz, conversando com a mãe. Mãe, pode deixar ele gritar. Pode deixar, vamos conversar. Quando eu saí, o pessoal tava assim, ó. Eu saí normal, tipo, como se a criança não estivesse gritando e tudo, porque a gente tem que respeitar isso, senão a gente aprende a lidar com essas. E eu acho que isso acolhe, né? Com certeza. E entender essa mãe, pensa essa criança naquele ambiente ali, não é o ambiente dela, Sim, fazendo aquilo, imagina ela dentro
da casa, tendo que trabalhar, Lidar cuidar da com família. isso. Que sou eu passar 30 minutos com essa criança no consultório, perto da mãe que passa a vida inteira. E essa mãe tá precisando também de um olhar, Exatamente. às Essa vezes família até aí. maior do que a criança. Sim. Porque ela que lida com isso tudo, né? E essa sensibilidade, ela é muito importante no papel de vocês. Porque o médico, a gente vê muito isso. Tem médico que não olha pro olho do paciente mais, né? E a gente perde esse lugar de um médico que acolhe, de um médico que realmente cuida, para um médico que só prescreve. Porque às vezes não é o remédio. Na maioria das Exatamente, vezes. Não né? é? O Às remédio vezes é a um conversa. detalhe conversa. só. Às vezes a pessoa quer conversar. Eu sempre falo isso, eu aprendi com meu sogro, aprendi com Thalita. Uma frase que todos os pacientes usam. Que eu falo, a medicação não muda a conduta. A conduta é sua. Isso A aí. medicação abre seus olhos para enxergar a conduta. É fantástico. Enxerga o caminho, a medicação, talvez nesse momento você não tenha essa lucidez do caminho. A medicação te equilibra, você tem a lucidez do caminho. E aí você, às vezes, nem precisa mais dela. Porque ela é uma muleta por um período. Depois você abandona essa muleta e aí você tem um caminho. Você caminha. Vai ter dia triste? Todo dia vai ter um dia triste. Todo mundo. Né? Vai ter um momento Dia triste mau, naquele né? dia. E às vezes você não vai acordar bem. Aquele dia é um dia depressivo. Um dia pode ser depressivo. Ele não pode ser a vida toda depressiva. Então, às vezes, mesmo dentro de um quadro que você não vê solução, fala, cara, peraí, qual é a minha lucidez? Qual é a minha conduta? O que eu faria se eu estivesse bem, assim? É essa? Então segue. E só se vê isso ouvindo, né, Joaí? O médico só Sim. percebe isso se ele ouvir. Tem que ouvir. Porque se você não parar para olhar para o olho dessa mãe ou dessa pessoa e olhar e entender que às vezes não é o que você vai prescrever, é o que você vai falar, é o acolhimento que você vai E dar. o quanto que você absorve esses pacientes. Então, assim, eu tenho um pouco do Aparecida, eu tenho um pouco do Operário, eu tenho muito de Lajinha. São as comunidades com quem eu lidei. Então, assim, eu tenho um comportamento em Lajinha, por conta daquela comunidade de Lajinha. Tenho um comportamento do Operário, da comunidade do Operário, do Aparecida. Foram as pessoas que me acolheram. E aí você carrega isso, você tem uma carga de experiência atrás. Então, quando você vê no consultório, eu atendo muita gente no consultório, lá na Neural, e não é de nenhuma dessas comunidades, mas fala, cara, isso aqui é muito parecido com a história do plano de tal. O plano de tal tinha isso, então eu preciso fazer ele enxergar. E aí você vai pegando as histórias de sucesso e vai moldando para trabalhar isso, né? Vocês entendem que a escolha profissional de vocês tem a ver com o propósito que Deus tinha para vocês? Sim. Hoje eu entendo isso. Por muito tempo eu me questionei, assim. Porque na época de adolescência e tudo, eu vou ser missionária, eu preciso sair, eu preciso, né? E eu ficava nesse embate tudo. E hoje eu sei que a minha missão é dentro do meu consultório. É interessante que quando a gente namorava, eu falava com ela assim, ó, a gente vai formar médico, a gente vai fazer missões na África. Ah, é verdade. Uma vez por ano a gente vai fazer missões na África. E aí quando eu fui pra medicina de família, eu falei, essa aqui é minha África. É isso A gente não precisa de ir pra África. Gente, né? tá tão A perto, gente precisa né? aqui. Tá aqui, ó. E o que Tá a gente na vai fazer minha na África se a frente. gente não faz aqui, né? Não, Vamos é fazer aqui, incoerente, né? mas Totalmente. é interessante que não é tudo que é bonito, assim. A gente parece falando assim, mas quando você se apega, você consegue mudar um grãozinho na vida ali. É a Já sua é. África. É isso aí. Você mudou a África toda aqui. Às vezes né? aquele grão, ele vai reverberar numa família toda. Exatamente. E às vezes a gente não vai ver. É. Às vezes a gente não vai ver. Às vezes é um paciente que não vai voltar para o consultório ou que não vai te dar esse retorno, não vai falar isso, né? Só vai lá, tô bem, tá, vão dar alta, tá, mas você mudou a vida de uma pessoa. Você transformou. Eu tenho uma experiência de uma paciente que no Silva Vídeos um dia, um caos, né? Tu não sabe, o Silva Vídeos é muito agitado, corrido. E aí eu parei para conversar com ela, era uma menina que tinha tentado suicídio, enfim, uma série de problemas pessoais, e aí eu chamei ela para conversar, no meio do tudo, assim, sabe? E aí, essa menina, o sonho dela era fazer medicina. E aí ela tinha desistido, a vida tinha dado... Não. Eu sentei com ela e perdi um bom tempo com ela. No pronto-socorro. No pronto-socorro. Olha só. E aí, esses dias eu atendi ela novamente, por outro problema. Ela falou, desde aquele dia, eu estou no cursinho. Se eu não passar hoje, amanhã ou depois, ou se eu nunca passar, mas eu vou tentar a vida inteira. Nossa. Então, assim, isso pra mim
é uma coisa que eu fiz, eu não sabia que ia retornar. E quando volta, você fala assim, cara, eu achei que eu tinha jogado ela nos porcos, mas tá aqui. Mas você semeou. E aí entrou eu falo no assim, coração dessa pessoa. E ainda falava, né? nessa conversa, falava assim, parece, nesse momento você não vai entender o que eu tô te falando. Tem uma confusão aí dentro. Mas é assim, 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 e fui explicando para ela. Eu fui convidado para dar uma palestra, né, na faculdade, e eu na palestra conversando com o pessoal da psicologia da Unesc, e aí uma moça levantou a mão. Aí eu, tá, pode falar a sua dúvida. Ela falou assim, não, eu queria te falar que você atendeu minha mãe no hospital de urgência e emergência. Minha mãe estava com outros problemas. Você abordou sobre depressão, sobre ansiedade, sobre medo. Minha mãe hoje está bem. Eu só estou falando isso para falar que vale a pena conversar com o paciente. Vale a pena a conversa que você teve com a minha mãe. Minha mãe nunca mais te viu, nunca mais precisou voltar, graças a Deus. Mas quando eu te vi, eu falei, esse é o cara que tinha conversado comigo lá. E é isso, né, gente? É esse o sentido, eu acho. Sim. E eu acho que a gente consegue isso, assim, não só a gente, né, claro, mas porque você tem que partir do princípio, a gente se entende como servos. A gente está aqui para servir. E dentro da medicina, a origem da medicina é essa também. É de servir, é de sacerdócio. A medicina é um sacerdócio. Então, a partir do momento que você se coloca nessa posição, você consegue trabalhar melhor. Você consegue trabalhar direito, você consegue servir ao próximo, né? Claro, a gente vai errar? Vai. Tem dia que a gente vai fazer um péssimo atendimento? Tem, porque às vezes tem dia que a gente não tá bem. É natural. E entender que a gente é ser humano, sabe? A gente é ser humano. Então, assim, a gente falha também, né? Às vezes a gente não vai ter paciência. Às vezes a gente vai brigar com o paciente, né? De vez em quando a gente pega pesado com o paciente. Mas se a gente pega pesado, não é por uma grosseria, não é... Não. É porque a gente entende que aquele paciente tem a necessidade daquele choque de realidade. Às vezes é o que ele precisa no momento. Naquele momento, né? Mas às vezes a gente não vai ser tão solícito assim, porque vai estar cansado, vai estar num dia, porque nós somos seres humanos, né? Mas a gente tenta dar o nosso melhor. Mas o entendimento do propósito, ele existe. Sim. Isso que é importante. Né? Quando a gente perde o propósito, em qualquer coisa, em qualquer profissão, você se perde. Porque qual é o propósito da minha profissão se não for servir? É claro que o financeiro é importante, a gente precisa viver. Sim. Mas ele não pode ser só ele não pode ser a primeira coisa, né? Hoje eu entendo isso. E pra mim, isso foi fundamental para eu conciliar isso com a maternidade. Isso aí. Isso foi fundamental. Porque você vai ter que abrir mão. Porque eu vou ter que abrir mão. E na verdade, eu venho de uma mãe que sempre se dedicou integralmente aos filhos. Sua referência é forte. Minha referência é fortíssima. É verdade. É fortíssima. Então, assim, e desde pequena, assim, se você me perguntar assim, qual sempre foi seu sonho? Qual é o seu sonho de vida? Meu sonho de vida é esse que eu tenho hoje. É minha família. Meu sonho de vida não é fazer medicina, não é ter uma clínica, não é ir para onde você vai viajar. Não. Meu sonho de vida é ter minha família, ter meus filhos, meu marido. Esse é o meu sonho de vida. Só que a partir do momento que eu entendo e que eu preciso mostrar para os meus filhos, porque se eu ficar só dentro de casa, cuidando só deles o tempo inteiro, não que isso seja ruim, mas eu preciso mostrar para eles que a gente tem que ser útil para o mundo, útil para o que está lá fora. E se você ficar também só no consultório, sim, tem eu estou sendo útil dentro Sim. de casa. Eu preciso edificar minha casa e preciso ser instrumento lá fora. Então eu preciso mostrar isso para os meus filhos. Que a gente não pode pensar só na gente. O João já entende muito isso, né? Porque eu trabalho muito. 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 Mais um muito. Mais um muito. E aí ele fala assim comigo: ô pai, a vovozinha tá precisando de você mesmo? Ai, meu Deus. Pai, aquela criança, a criancinha tá doente mesmo? Ô pai, eu acho que pegou fogo no seu hospital. No hospital, seus Todo pacientes dia não vão lá. Pra você não ir. Mas ele entende que quando ele fala isso, eu olho com tristeza, porque ele sabe que eu tô saindo para trabalhar, mas eu olho assim,
que ele sabe que eu vou lá cuidar. Isso aí. Sabe? Já entendeu, quando ele né? fala que você vai lá cuidar da vovozinha, você vai lá ver a criança. eu sei que ele tá falando, não vai não, que eles estão bem. Mas ao mesmo tempo você, cara, ele sabe que eu vou lá ajudar. Uma vez a gente estava voltando de Vitória, é muito interessante, porque qualquer profissão que você tenha, seu filho tem que saber o que você faz. Sabe? O meu pai faz isso, porque às vezes ele fica criando. E a gente estava voltando de Vitória, aconteceu um acidente. Ah, foi. E ele era bem Tinha pequeno. acabado de acontecer o acidente. Aí eu parei o carro e falei, meu Deus, e agora? O que eu faço, né? Porque, né? Eu ia só uma andorinha ali no meio de um Ele tinha ônibus. acabado de se formar. Não tinha nem 3 anos. Não tinha uns 2 anos, sei Por lá. aí. Ele virou e falou assim, pai, você não salva vidas? Nossa. Vai lá ajudar essa pessoa. Ele fez o pai dele sair do carro e Olha Aí eu falei, só. não, o papai tá sem os negócios. Vai lá ajudar, pai. E aí Ele já tinha entendido tudo, né? E aí eu indo no encontro, que tinha uma cena de acidente muito feia, assim. Eu indo de encontro, aqui no coração falava assim, ficava quente, sabe? Falava assim, cara, meu filho acredita que eu vou vir aqui e vou mudar isso aqui. Mesmo que a gente só preparou e daqui a pouco chamou o SAMU, eu só fiquei ali, eu preparei. Mas quando eu voltei com a consciência assim, cara, se eu não fosse, olha a frustração que meu filho teria. O cara que ia lá salvar e não saiu do carro. Né? Então eu acho que o filho precisa disso. Tem que entender, né? E tem que entender que não é dinheiro. Eu não Isso tô indo aí, pra é ganhar missão. dinheiro pra pagar a conta. Isso aí. Porque muitas vezes a família assim fala, mas eu dou tudo pra essa criança. Tudo que ela quer, ela tem. Eu falo, mãe, mas não é isso que é tudo que ela quer. Ela não quer só caderno, lápis, ela não quer presente, ela quer outras coisas. Tem coisa que não é o dinheiro que compra. Não é? E a gente percebe essa situação muito latente hoje, né? As crianças, elas não estão tendo essa referência. Exatamente. Do pai, do orgulho do pai, do orgulho da mãe, porque é essa referência. Por que você, quando pensou, você neurologista, você já tinha isso dentro de você, né? Ninguém precisou falar, vai lá fazer. Então, essa referência já existe. E hoje a gente não tem muitas vezes. As crianças têm muito, mas não tem nada. E os né? meninos têm a um informação espaço. chega muito rápido. Muito E rápido. os meninos têm a gente faz questão deles terem acesso ao nosso ambiente de Vão no trabalho consultório. tranquilamente. Quando eu era da comunidade do Aparecida, o João passou um dia comigo lá. Oh, que legal. E aí ele atendia. Ele sentava lá, aí ele falava, a senhora vai tomar dipilona. Ele falava, dipilona. Aí riscava, entregava a folha. Aí chamava o paciente, dipilona, porque era o remédio que Era o remédio que ele conhecia. E dipirona realmente faz milagre, bom, né? né? É o famoso dipirona em casa. Pode passar né? que dá certo. Que dá certo. E aí ele tinha essa noção de cuidar, sabe? E aí às vezes eu pergunto pra ele assim, filho, você quer ser médico? Esses dias ele falou que sim, né? Primeira vez que ele falou Primeira vez isso. que ele fala assim, mas na grande maioria ele fala, não. Eu vou ser policial, Construtor, policial, eu quero ser qualquer construtor, mecânico, então ele fala outras profissões. E é importante que eu goste de incentivar isso. Porque às vezes você fica ali, óbvio que você quer que seu filho forme, faça uma coisa, mas ele tem que fazer o que ele gosta. Exatamente. Né? Depois ele pode descobrir que é a medicina, mas é Exatamente. importante ele demorar ter, igual a mãe. E aí, né? Ele pode... ou demorar muito para chegar lá igual o pai, mas ele saber vai que... encontrar. Exatamente. E os desafios, gente? Qual que é o desafio da área de vocês? O que desafia vocês todo dia? Hoje o meu maior desafio é querer fazer a medicina de família no Brasil. Porque a gente ainda sofre o estigma do médico do postinho. E aí o médico do postinho ele vai lá e faz o médico do postinho mesmo. É nada. Não é nada. Porque todo mundo fala isso, né? Não, fulano médico do postinho não fez nada. Então lutar contra isso é todo dia. E aí eu falo com a Thalita assim, que eu pego estrada todo dia pra ir. Eu falo com ela, onde eu tô hoje, eu consigo fazer medicina de família. Eu sei que se eu estiver em qualquer lugar, a gente vai fazer, porque é uma semente que você planta. Mas meu maior desafio é esse. E um dos maiores desafios é viver só de consultório. Eu falo com ela assim, eu não consigo ir só pro consultório. Você precisa... Eu preciso ter isso. Que é lá que eu me sinto de estar em realizado. campo, né? Quando eu vou pra roça, nos vídeos, né? Normalmente eu tô indo pra... Então, quando eu vou pro assentamento, que é um local onde é um assentamento, né? Hoje eles têm a casa, né? Foi dividido, mas é um assentamento. E aí você vai até e tem um banco mesmo assim no meio de uma tenda e aí você atende. É ali que eu falo, cara, eu
eu tô muito feliz. Eu sinto muito feliz quando eu tô fazendo isso. É um desafio porque eu tenho que ir. E na grande maioria das vezes, quando eu saio, às vezes virado de plantão, que médico faz muito isso, que não é uma coisa legal de fazer, mas a gente acaba fazendo. Nos primeiros minutos, eu vou pensando assim, nossa, tô morto de cansado, meu Deus, vai chegar lá, fulana, porque tem os hiperutilizadores, né? Aí a Dona Maria vai estar lá, meu Deus, Dona Maria vai falar isso de novo, a Dona Maria não tomou remédio, Senhor. Já falei pra ela 1000 vezes. Aí daqui a pouco eu paro e falo, cara, aí eu chego. Bom dia, pronto. Renovou, né? Você fala, não, É porque você tá dentro do propósito. Sim. Quando a gente tá no propósito, mesmo no cansaço, né? Você entende. Agora, se você for só pelo dinheiro, você sai do propósito, você se perde. Não, você se perde, não dá. E você, Thalita, o que te desafia? Meu maior desafio, enquanto neurologista, é a gente conseguir alcançar esse paciente, de transformar mesmo a vida dele. Porque tudo a gente precisa de transformação, gente. Se eu tenho uma ansiedade, se eu tenho uma depressão, se eu tenho uma enxaqueca, se eu tenho um TDAH, se eu tenho um transtorno do espectro autista, tudo eu preciso de uma transformação de vida, de estilo de vida, de abrir a mente, de entender uma forma diferente, de desapego. Isso o remédio não faz. Isso o remédio não faz. Então, assim, às vezes outras especialidades podem olhar e falar assim, nossa, não gosto de neurologia não, porque não resolve nada, nunca, né? Ou não gosto de dizer pra mim que não resolve nada, o médico do posto, é sempre assim. Não resolve nada. O paciente fica agarrado ali com você e tudo. Mas resolve que muda a vida, né? Não adianta você consertar um braço, mas a vida da pessoa tá no lixo. E não é uma coisa que você resolve em um minuto. Né? Não é dor esse de cabeça que você toma um remédio e vai esse é o nosso passar. desafio. Eu acho que é o maior desafio. Quem dera se fosse, né? Porque depende muito, constante. né? Eu tô fazendo o tratamento direitinho aqui. É constante. Como é o direitinho? Não faz. O remédio 8 horas da manhã? Não, tem todo um processo. Olha, eu tenho uma paciente que não é paciente mais, que eu falei com ela, quando ela falou comigo, eu falei assim, eu tinha que ter gravado isso. Ela foi no meu consultório por causa de uma dor de cabeça. Eu expliquei pra ela, ela tinha um quadro, de enxaqueca e tudo mais. Eu expliquei pra ela a importância da mudança de vida, da alimentação, porque tava tudo errado, de atividade física, de dormir direito, tudo isso. Passei o remédio. Aí ela voltou 3 meses depois. Ela chegou no consultório, e aí, fulana, você tá bem? Você tomou o remédio? Então, eu tô bem. Eu não tive mais dor. Que bom! Mas eu não tomei o remédio. Nossa, então melhor ainda. Mas o que aconteceu? Você falou assim que eu precisava mudar de vida. Eu falei assim, você quer saber de uma coisa? Eu vou dar crédito nisso. Olha. Comecei a regular minha alimentação, tô comendo direito, tô fazendo atividade física, tô regulando meu horário de sono, tudo. Não tive mais dor. Resolveu. É isso. Mas você também podia passar e não falar nada, o remédio. Sim, é só passar o remédio e pronto, né? Então, a fala, e eu acho que é importante que a gente chegou nesse ponto que a gente precisa falar, precisa ouvir, precisa falar. Vocês têm esse papel muito forte. Tudo que o médico fala, a gente faz, né? O médico falou. Ou não, né? Às vezes não faz. Então, assim, o papel do médico ele é muito forte. É um lugar... Realmente é uma pessoa que tá ali escolhida, ela se capacitou. Mas esse cuidado com aquilo que você vai falar e como você vai ouvir, isso tudo interfere na vida da pessoa. Que pode ser que ela saia dali e não melhore nunca, porque você não ouviu uma coisa que você deveria ter prestado atenção. Então, assim, realmente é uma coisa que a gente vê como propósito de vida. Por isso, carreira e gratidão. Pelo que vocês são gratos? Nossa, que por tudo. É difícil. Esse ano especial, a gente tem algum motivo de gratidão? Esse ano foi bem bacana pra gente. Ó. A gente tem a gratidão. Minha sogra, ela passa por vários problemas. E aí, a gratidão que a gente tem aqui, ela participa de várias coisas com a gente. Entendeu? Isso é uma gratidão. Ela é top, né? Foi um ano muito difícil. Mais gratificante. Muito difícil. Muito difícil. Muito difícil mesmo. Pra gente, enquanto médico, a gente virar paciente
Eu ia falar isso. A gente saber dos riscos, saber do que está acontecendo, é muito difícil. Acho que vocês sofrem mais, né? Porque Muito às vezes mais. quando a gente não tem conhecimento... Às vezes ser sabe? leigo é tão bom. É até bom, né? Quando A gente não sabe, né? É. A gente não sabe, então assim, vou te falar assim, por ela mesma, tadinha. Ela não tem noção. Ela não tem noção do que ela passou. Real. Não, eu sei que ela sentiu, claro. Mas- Com certeza. Mas a noção do perigo, assim, do Nossa. a beira a morte, ela não tem essa noção. Ela teve... Minha mãe tinha 16 anos de transplante renal. A doadora dela foi a cunhada dela, minha tia. Nossa. Ela nunca teve problema nenhum nos 16 anos. Nunca teve problema nenhum. E aí, mas a gente sabia que essa hora ia chegar, que o rim ia voltar, parar de funcionar, né? É uma doença autoimune e tudo, então isso ia acontecer. Só que coincidiu disso acontecer e ela descobriu um câncer de mama. E no meio disso, ela tem um AVC. Sério? E meu pai tem um AVC também, nesse mesmo ano. Nesse É mesmo mesmo? período, Mesmo no meio período. disso tudo. Então, No meio pensa. disso tudo. No meio disso tudo. Meu Deus. Então, assim, foi. Ela tá terminando. Em fevereiro termina o tratamento dela. Meu Ela pai faz tá andando hemodiálise. normal Ih, meu agora. sogro tá andando. É, meio. Né, mas tá andando. Mas tá andando, dirigindo. tá Ele é tudo. um paciente de médico de família mesmo, meu pai. Ah, é total. Não segue as coisas. Achei que era pro outro lado. Ele é o padrão, Ele né? é o padrão, Ele é o exato. padrão em casa, né? É. Gente, mas isso é um motivo de muita gratidão. É muita gratidão. Quando é perto da gente sempre... Vocês lidam com isso o tempo todo. Você, então, ali dentro Aham. do Silvio Avisa... Mas quando é com a gente mesmo, aí você... E às vezes é até bom, porque a gente vai para um outro lado, né? A gente começa a ver as pessoas também que estão nesse sofrimento de uma outra forma. Com certeza. Cria-se Com uma certeza. empatia muito maior. Com certeza. Exatamente. Porque você foi pro lado do paciente, da família do paciente. E não é fácil. E a gente estava falando até antes de começar sobre esse negócio de gratidão, né? De trazer à memória aquilo que traz esperança. E aí, toda vez que eu vou para o trabalho, que eu não estou muito bem, eu começo a falar, cara, mas você já passou por isso. Aí, quando eu termino, eu já estou obrigado, Senhor, desculpa. Desculpa, foi um devaneio, eu tive um probleminha aqui, deu um tilt, mas eu já estou... Não, É a já natureza tô- humana, Eu já né? tô pedindo Falando. perdão de novo e tá tudo certo. Porque A gente tem você muito que lembra agradecer. disso. Cara, mas peraí, seja grato por isso. Ó, deu ruim aquilo, mas teve alguma coisa de bom nisso. Esses dias eu bati o carro, né? Bateram em você. Bateram em mim o carro. E aí na hora eu parei e falei, meu Deus do céu. Nossa, é tenso. Quando eu saí do carro, aí conversei, aí vi que o cara também... Tentei entender o lado dele, né? Eu sei que tava tudo errado, mas tentei entender o lado dele. E aí quando eu entrei pro carro, eu falei, obrigado. Eu não sei o que ia acontecer, eu tô vivo, eu vou chegar em casa, vou ver minha filha e meu filho, vou ver minha família. Ponto. É isso. Esse amassado, uma hora a gente vai consertar esse amassado. A gente vai tentar resolver da melhor forma possível. Mas ter gratidão no problema faz toda a diferença. Muita diferença. E ver esses pequenos milagres que Deus faz o tempo todo pela gente, né? Porque às vezes a gente fica esperando, nossa, mas isso, uma coisa parece, né? E trazendo para atendimento médico mesmo. Às vezes eu chego para o paciente porque eu lembro das histórias, né? Eu falei, e aquele dia a senhora tava com uma dor, né? Tava. Porque depois eu não te vi. Mas eu continuo sentindo isso. Aí eu falo, então vamos pensar que antes a senhora tinha uma dor do pé. Que a senhora não tem mais. Olha que legal isso. A senhora não tem a dor do pé. Agora a senhora tem a dor no dedo do outro pé. É bem menor um dedo do que um pé. É isso aí. Olha que legal, já evoluiu. Aí ela começa, verdade, eu não tô tão ruim assim. Porque às vezes você tá tão acostumado no automático a reclamar, e eu reclamava muito. Eu sou ia uma falar pessoa isso que agora, reclamava é mesmo? muito. Eu ia falar isso agora. Você não era assim. Ele reclamava de tudo. Eu reclamava de tudo. De tudo. A gente vem de famílias muito diferentes.
o perfil é muito diferente, assim. E é o oposto. É totalmente oposto. As é famílias totalmente são oposto. Totalmente oposto. Então, assim, lá em casa sempre foi assim, calma. Mas muito calmo. Dá tudo Calma. certo. Certo. Já na minha casa, Olha, tudo... nossa, o lá povo todas gritando, chora, meu Deus. É tudo assim, tudo assim. Então, isso eu sempre falei assim, calma. Isso eu falo com meus pacientes. Existem dois lados. Toda situação, ela tem dois lados. É isso mesmo. Você escolhe o lado que você quer olhar. Ou você escolhe o lado ruim e fica triste. Ou você vai escolher o lado bom e vai agradecer. Depende da forma com que você olha. Isso faz toda a E diferença, foi, gente. pra eu conseguir aprender isso, Nossa. eu tive que, é o que eu falei, pegar um pouco de cada um dos pacientes. Que eu fui aprendendo a entender isso. Que é frustrante demais quando você cria um alarme muito grande e você não tem calma. Esse é o limiar de frustração. Qualquer coisa te frustra. Então, tanto vai. Não melhorei quase nada. Tá, mas tem um quase. Você melhorou. Mas melhorou alguma coisa. Quase, alguma coisa mudou. E esse exercício de olhar para trás, ele nos traz a gratidão. Sim. Porque muitas vezes a gente fica tão focado no agora ou no futuro que o passado ele é esquecido, né? Então existe um caminho que já percorreu. O seu dedo era essa dor, mas, né? Exatamente. Melhorou, né? Já tá no outro. Então, assim, não é fácil, é um exercício, né? Ser grato é um exercício. Eu falo que eu faço isso, é o mini hábito. Isso aí. É um mini hábito todo dia. Todo dia. Se você mudar um mini hábito todo dia, mudar o mínimo que for na sua vida todo dia, uma hora você alcança o máximo. Exatamente. E se não alcançar também, continua no mínimo. Isso aí. Mas E tente. vamos... Ai, gente, que papo bom, né? Ainda tem que terminar. O que vocês ainda querem realizar? Eu quero ter mais um filho. Gente, que coisa boa! Não, filho é bênção, tá? Dá trabalho, Dá, mas tudo dá trabalho, né? É. Ficar sem filho dá trabalho Dá também. trabalho também. Eu prefiro ter. É Uhum. bom. Quer mais um filho, Thaís? Eu quero. Que bom. Eu acho que Bênção a mesmo. gente quer ter. A gente, pensando no que ela falou aqui agora, eu acho que a gente quer ter mais. Acho que eu queria sim. mesmo ter mais. E eu acho que o próximo ano, eu não costumo. Antigamente eu fazia muito isso. Todo final do ano eu comprava um livro de autoajuda. Não é, bem? Normalmente era na praia. Comprava um livro de E autoajuda. Lia e montava meus propósitos. Olha, eu já fiz isso também. E, cara, isso Meta. Exatamente. Hoje, o que eu tenho de futuro, assim, eu acho que eu tô bem, assim, realizado. Mas, de futuro, ter mais tempo para ficar na neural. Né? Que é onde... E estando na neural, eu tô mais perto da família, né? Sem deixar minhas outras famílias, né, ali. Mas ter esse momento de mais próximo ali dentro do consultório, eu acho que está sendo um negócio bacana. Não é a minha principal função ficar dentro do consultório o tempo todo. Eu quero ir pra rua, quero conhecer outras pessoas. Mas eu acho que para a meta, eu acho que é isso. Não que isso seja se não acontecer nada disso, ok, tá tudo certo. É desse jeito que vai ficar e tá tudo bem. Porque hoje eu aprendi a ser assim. Porque eu era 3 vezes mais ansioso, né? Eu era muito ansioso em relação ao futuro. Porque eu demorei muito para conseguir chegar no futuro. Né? A gente fica querendo Exatamente. acelerar, né? E você, Thalita? Só ter filho? Mais um? Não, eu acho que a gente já tem um sonho junto, mas que a gente ainda não conseguiu colocar no papel. Meu Deus, e pensar. agora? Qual é o sonho junto? Olha, gente, tem que puxar na memória. Nosso amorzinho não é pelo TDAH, não é? Sim. A gente tem um sonho, uma A gente tem um realização sonho. pessoal, assim, de ter alguma coisa direcionada para esse público. Nossa, sabe? já tem um Essas paciente crianças- para vocês. Nós vamos trocar figurinhas então. Tem um paciente já. Vai ter que ser louco, ele tá entrando Eu nos tenho um 40 paciente anos. também. Eu tenho Tratar ele, né? Eu tenho
Gente, tem muita gente com TDAH, É, tá? e aí a gente... Eu comecei a estudar pra tratar meu marido, mas olha, Não, muita gente. E como virou uma Todo coisa mundo. muito E modista, ninguém assim, liga pro TDAH, tem uma Não, raiva é disso. verdade. e as pessoas não validam a fala do TDAH. Elas não validam o TDAH. É verdade. E elas entendem ele como ou desorganizado, ou preguiçoso, ou não dá atenção para a família, ou não presta. Cara, o TDAH ele tem um sentimento muito grande. Ele só não consegue expressar. Verdade. E quando se expressa mal. Mal. E às vezes passa como o cara, ele é nervoso, ele tem o estupim curto demais. Isso aí. Mas na mesma hora que ele é um cara extremamente explosivo, ele para e pensa, nem lembra na verdade que ele foi explosivo, que ele já esqueceu que foi explosivo. E ele é o cara algo mais familiar? top do mundo. Gente, você tá E ele é o cara mais amoroso do mundo. É isso. Entendeu? Então, assim, acho que esse projeto de vocês tem que eu sair acho o ano que vem. Inclusive, esse projeto é um projeto legal que a gente quer englobar a família dos TDAH. Muito legal. É, isso daí, Porque fazer olhar pra família. uma coisa integral, porque Sim. o TDAH sofre muito e ele Verdade. atrapalha chegar aonde ele quer chegar. E o que TDAH acontece? é muito sonhador. Eu falo assim, o paciente com TDAH é muito difícil para ele sofre e tudo. Mas quem tá do lado sofre também. Sofre muito. Sofre muito. Sofre Porque muito. tenta de alguma forma. Sofre porque você tem que entender Tentar o entender. que é o TDAH. Você tem que tentar entender como que é a cabeça do TDAH. Então, assim, é muito importante você abraçar essa família. O TDAH, assim, socialmente, ele não incomoda muito. Eu falo isso, né? Por isso que a gente não tem... por isso que ele é muito discriminado dessa questão. Não validam o TDAH, né? Porque tá na moda. Não, não é isso. Mas ele tem um impacto individual, um impacto pessoal, um impacto familiar muito grande. As famílias sofrem, o paciente sofre. Você tem mais chance de ter outros transtornos psiquiátricos no futuro. As comorbidades são muito grandes. Muito Ansiedade, grande. depressão. Então, assim, quando chega uma criança no consultório com TDAH, minha preocupação não é a nota que ele vai tirar na escola, não é se ele vai estar sentado na E cadeira normalmente a prestando mãe atenção. quer a nota, né? A mãe quer a nota, a escola quer a padrão, nota. Mas minha preocupação não é essa. Eu não quero que ele volte com 18 anos com um transtorno ansioso, com um transtorno depressivo. Eu não quero aquilo lá. As pessoas estão muito focadas no autismo, né? Tá muito no... E merece. Sim. Não é que o autismo não mereça a atenção que tem. Merece, porque é difícil demais, é sofrido demais. Mas assim, eu falo assim que os holofortes estão todos no autismo, porque tem um impacto social muito grande, visivelmente, né? Então, assim, incomoda a sociedade. Não tirando a necessidade que realmente os pacientes e as famílias têm. Isso é válido, mas talvez por isso que conseguiu todas essas coisas tão rápido, assim, né? Tão rápido não, mas por isso que tem toda essa toda uma defesa, rede, toda né? essa Exatamente. realização. O TDAH não tem. Que ele fica ali, ele consegue entrar na sociedade e ficar ali. O TDAH é o cara gente boa, o engraçado. Ele consegue se adaptar ao meio. Ele se adapta mas ao ambiente, até mas ele se sofre adaptar ao por meio, ele dentro. sofre muito, porque ele não sabe quem ele é. E a qual é esse família projeto sofre que com vocês isso. pensam? Então, a gente não sabe ainda. Conta, gente. Não, Conta. o que acontece? A gente gosta muito de TDAH. Eu, particularmente, gosto de TDAH. E aí, é como se fosse um núcleo de atenção ao paciente TDAH. Aí tem psicólogo, tem terapeuta ocupacional. Para fazer esse TDAH entender o que vai chegar lá no futuro. Porque ele não consegue enxergar. Porque hoje ele acha que ele vai ser mecânico, amanhã ele acha que ele vai ser caminhoneiro, depois ele acha que ele vai ser qualquer outra profissão. Ele é um engenheiro. Muitas vezes ele nem pensa, né? E aí ele tem uma criatividade interna, é muito criativo. O TDAH é um cara muito inteligente. Só que Ele não consegue. se ele não pegar aquele time ali, ele não consegue chegar a lugar nenhum. E o histórico de TDAH, que nunca concluiu a faculdade, começou 3 vezes uma faculdade, nunca concluiu. Que é uma característica, né? De É uma começar e não... Concluir e não concluir. E aí, Procrastinação. pensa, ele vai vendo todo mundo, ele sabe da capacidade Que ele intelectual tem. que ele tem, ele é um cara extremamente inteligente. Ele fala, por que eu não consegui chegar ali? Porque, na verdade, faltou esse... um Aí direcionamento. vem a depressão, Porque né? uma frustração. Nossa, isso é
E esse TDAH tem que ser na infância, né? Você tem que pegar ele ali pra ele chegar lá. Apesar de ter muito TDAH adulto que é um trabalho criou uma resiliência. Fantástico, hein, gente? Esse é um projeto. Eu já vou botar numa listinha aqui uns nomes de TDAH que eu conheço. Vocês já podem ver aí. O TDAH adulto tem jeito pra esse TDAH? Tem. Tá medicado, tá certinho, achou o caminho. E eu vou te falar, depois que você encontra o caminho, acabou, você né? esquece às vezes que tem um caminho e faz... Mas aí você lembra do caminho e esquece de novo. Então tem jeito, né? Então nós vamos juntar É só os... encontrar... Porque na nossa época não tinha diagnóstico. Então nós estamos aí, Deus está cuidando. Exatamente. Mas tem jeito. Gente, temos que encerrar, mas eu acho que já vale um podcast só para TDAH, hein? Porque, ó, inclusive eu vou trazer um sem ser você. Sem ser eu. Eu só vou falar, faz um papo de casal. Isso aí, eu vou trazer um, aí nós quatro conversamos com o TDAH. Vamos fazer considerações finais, Thalita. Muito obrigada. Foi um prazer muito grande. Tinha que ser vocês. A gente fala muito aqui na máxima, na marca, que Deus traz as pessoas certas. Quando a gente está na visão do reino, é tudo... E a gente pensando nas pessoas, Thalita e Joaí. Então, tinha o propósito era realmente o que a gente viveu aqui, que foi maravilhoso. E a gente percebe porque Deus colocou vocês onde vocês estão, porque vocês estão no propósito, no caminho certo. Então, muito obrigado. Obrigado, Joaí. Já conheci a história do Joaí, assim, né? Nós compartilhamos alguns anos aí de escola. Né? E a gente falou, né? Como é bom a gente ver que nós conseguimos, né? Essa referência, ela é importante. E que é exatamente isso, né? A gente viu um caminho. A gente enxergou um caminho. Peraí, tem alguma coisa aqui. E as pessoas não tiveram esse acesso de reconhecer o caminho. Isso aí. Né? Mesmo que é muito difícil pra gente, é muito mais difícil pra gente. Não é fácil. Você matou vários leões. Vários leões. Você matou um circo inteiro. Mas valeu a pena, né? E hoje você tá aí, porque a gente tem certeza que Deus preparou esse caminho para você. Então, parabéns, tá? Que Deus abençoe vocês ainda mais com esses projetos que a gente sabe que vem de Deus, né? Para a mente da gente, com a família, com os filhos, uns que virão, né? Porque pode ser que Deus mande mais que... Não, e é bênção. Tá? Muito obrigada e vocês podem agradecer e finalizar. Muito obrigada a você, o Igor, a revista. A gente tem muito orgulho de vocês, né? Eu acompanho a história de vocês pelo Joaí, então ele sempre falou com muito orgulho de vocês. Esse orgulho que ele sente de vocês é verdadeiro. Eu conheci a história de vocês por ele. E é muito legal fazer parte, poder contribuir também. Quando a gente teve a proposta de escrever para a marca, para a última edição da marca, e aí a gente estava viajando para São Paulo, estava no avião, eu falei, você pediu para contar a minha história, assim. Eu não tive uma dificuldade de escrever aquilo ali, porque eu estava falando exatamente aquilo ali, da minha trajetória. E aí, depois que eu fui ler, né, eu fiz separado, a Thalita fez separado. E a gente não leu, tá? A gente não leu. Mesmo? Um do outro. Quando a gente viu, funciona bem. Nossa, e aí você praticamente contou uma história. E aí, nessa história, né, desde quando eu comecei lá, tem a nossa história em comum, né, que é... E aí, eu estava falando com você isso antes, quando eu vim para Colatina, eu morei um período fora, quando eu vim para Colatina, que eu vi você na televisão pela primeira vez, eu falei, cara, Taliano, me senti realizado com isso. E o Igor também, vocês. Então, quando a gente vê isso aqui, vocês veem que vocês fizeram a diferença e você fala assim, você pode fazer, você é capaz, você consegue, tem um caminho a seguir, é difícil, mas se você tiver persistência, você chega. E é basicamente isso a nossa trajetória, né? É esse paralelo entre, parece muito fácil, todo mundo olha pra gente e fala, que lindo, tá tudo muito certo. Mas só quem passa os desafios e só quem tenta a cada dia matar um leão por dia sabe o quanto é prazeroso chegar no futuro e falar assim, cara, cheguei, eu tô aqui, eu não tô 100%, mas eu tô 98% do que eu achava que tinha que ser. Mas caminhei muito, né? Eu lembro de um dia da minha tia, foi pro Silvia Vidas, né? Aí eu sei que com pressão alta. Ela falou, então, encontrei um amigo seu lá. Falei, quem, tia?
Ah, não sei quem é não. Aí passou um tempo, aí eu vi você, falei, ah, foi o Juaí, tia. Exatamente. Então, assim, como é bom a gente ver isso, né? Tipo assim, nossa, ele chegou lá, ele conseguiu. Então, parabéns, tá? Parabéns Deus abençoe vocês. Parabéns pra nós, né? Porque a gente tá fazendo alguma coisa, deixando aí esse legado, tá? Muito obrigada. O próximo Papo Marcado vai ser sobre TDAH. E vamos falar um pouquinho sobre isso, se Deus quiser. Obrigada, Thalita. Valeu, Obrigada. obrigado. Até o próximo Papo Marcado. Hoje falamos sobre carreira e gratidão com esses dois lindos. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Tchau, tchau.